Quando a Bíblia fala de judeus, de povo de Deus, de israelita, está falando da cristandade, irmão. Está falando de povo que cria em Deus. Está falando de povo que espera o Messias. Está falando de povo que cria no mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus que eu creio, que você crê. Então, quando você vê os judeus aqui na Bíblia citando os judeus, é cristandade, é povo de Deus, é cristianismo. Vamos lá, ó. 53. Respondendo Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, quem de mim comer, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais judeus comeram no deserto, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. A Bíblia também manda você separar os dízimos dos trigos, dos cereais, irmã. Esse cereal incluía o trigo para fazer o pão. Então é isso, irmãos. Mais uma vez aqui, Cristo é a prefigura. Cristo é os dízimos do Senhor. A palavra de Deus, que é a divina semente. O vinho, que é o evangelho também, que é a palavra dele. O azeite, que é a prefigura do Espírito Santo. Todas aquelas coisas lá, irmãos, prefiguravam, eram sombras das coisas que hoje são. Tudo aquilo que você via na antiga aliança, ele é aqui hoje ratificado na nova aliança como coisas espirituais. Quando você quiser saber, irmão, alguma coisa na Bíblia, algum significado na Bíblia, pergunte à própria Bíblia, porque a Bíblia vai te responder. Quando você quiser saber quem é o pão, quem é o vinho, quem é o azeite, quem é aquilo que ele manda que você coma, a própria Bíblia vai te responder. Você não precisa de nenhum livro de autoajuda, você não precisa de nenhuma literatura extra bíblica para você compreender e entender a palavra de Deus, não, irmãos. Se você pedir para ele te revelar a palavra dele, ele vai te revelar, ele tem prazer em revelar-se, desde que você se torne pequeno, desde que você torne-se dependente dele, desde que você torne-se necessitado desse alimento, irmãos. A Bíblia fala que ele, no caso, nos dá o alimento para a salvação e quer que nós comamos desse alimento para sermos salvos. Essa salvação aqui é da alma, mas isso aqui é um outro assunto e eu não quero entrar agora não, ok? Daqui a pouquinho nós vamos falar dos textos mais usados aí fora, já que você entendeu que os dízimos são e para quem são esses dízimos, que você até hoje você deve fazer o ide e pregai o evangelho, ide e pregai o vinho novo, ide e pregai a palavra de Deus a toda criatura. É que você sabe agora o que são esses alimentos, o que são os dízimos do Senhor. Nós vamos poder falar melhor agora de Malaquias 3, certo? Malaquias 3 também é muito bonito, irmãos, é muito lindo quando a gente entende à luz das Escrituras Sagradas o que Malaquias, que foi um profeta muito abençoado por Deus, ele fala ali, né? Nós vamos entrar agora em Malaquias 3. Eu queria ter mais tempo para poder falar com os irmãos, porque eu estou tentando somente dar uma passada básica nesse assunto elementar aqui, que são os dízimos do Senhor. Mas dentro deles ainda tem muita coisa para falar, mas o tempo aqui realmente é muito curto. Então vamos lá a Malaquias 3, ok? Malaquias 3, a partir do versículo 5, tá ok? Malaquias 3, a partir do versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Esse vós outros aqui, irmãos, Malaquias está falando. Malaquias foi um profeta usado por Deus para profetizar contra os sacerdotes e levitas. Então esse para vós outros aqui é para juízo. Vamos lá. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros
e contra os adúlteros. Adúlteros são aqueles que adulteram a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo já falou. E contra os que juram falsamente. E contra os que defraudam, pervertem, né, o salário do jornaleiro. E oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, jornaleiro, ele também poderia se alimentar desses alimentos, desses dízimos, né? Que dízimos são esses alimentos aí. O jornaleiro, irmão, ele trabalhava, né, na lei por um dia de trabalho. Ele era salariado por um dia de trabalho. O jornaleiro, irmão, é aquele que faz o quê? Aquele que vende notícias, não é isso? Bom, vender notícias hoje, irmão, é pregar o Evangelho de Cristo. Anunciar as boas novas, as boas notícias, é o Evangelho de Cristo. Esses são os jornaleiros. Aí tu vai perguntar assim, mas Sandro, ele trabalhava somente por um dia? Isso é pregar o Evangelho durante um dia? Não, irmãos, não é isso. Esse um dia aqui, irmão, prefigura o tempo da igreja. João 9, acho que é no capítulo 9, ele fala no caso que nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia, para que não venha a noite e não pode mais trabalhar. Esse dia, irmão, é o tempo da igreja. São esse período de 2000 anos que nós temos aí fora. Nós temos que também ser jornaleiros e nos encher desses dízimos aí, desses alimentos aí, que é pregar a palavra de Deus. Isso que está falando aqui o jornaleiro. Os sacerdotes, no caso, juntamente com os levitas, estavam defraudando a parte que era do jornaleiro. E estava, como sempre, né, irmão, oprimindo a viúva, que já falamos aqui, o órfão, e estava torcendo o direito do estrangeiro. Versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Isso aqui é o profeta falando, né? Sendo por Deus usado para falar, no caso, para quem? Para os sacerdotes, para os levitas e também para o povo de Deus que tinha lá, né? É claro. Vamos lá, ó. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Está vendo, irmãos? É sempre assim. A cristandade, que é o povo de Deus, que são os judeus, que são aqui no caso, né, os israelitas, como já expliquei aqui antes, eles sempre acham, irmão, que está tudo bem com eles. Eles sempre acham que estão andando, no caso, com o Senhor. Olha a pergunta que eles fazem, mas em que havemos nos tornar? Ou seja, eu vou voltar para o Senhor para quê? Eu estou andando com o Senhor, eu estou caminhando com o Senhor, eu estou certo no Evangelho. É isso que eles falam o tempo todo. Por isso que você, no caso, via lá em João 6, quando Jesus Cristo falava, eles não entendiam nada. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó, versículo 8. Roubará o homem a Deus? A pergunta. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? É sempre assim, irmãos. Eles estavam roubando a Deus, estavam andando fora do querer de Deus, fora dos caminhos de Deus, fora das veredas de Deus, como diz lá em Isaías, como diz lá no caso em Oséias, como diz lá em Amós. Vários profetas profetizaram contra esse povo cristão, que é o povo judeu, e eles pensavam que estava tudo bem com eles. Em que havemos de nos tornar? Voltar para quê? Nós somos descendentes teu, nós somos filhos da promessa. Nós vamos te roubar? Em que te roubamos? Aí vem a famosa resposta. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Ou seja, vocês, no caso, estão sendo amaldiçoados, e juntamente com vocês, a nação toda também sendo, no caso, amaldiçoada, porque vocês estavam roubando o dízimo. Ou seja, esses alimentos que eram destinados para os órfãos, para as viúvas, para o jornaleiro, para o estrangeiro, vocês não estavam dando. Vocês estavam roubando de Deus, porque esses alimentos, eles são do Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, que os dízimos são do Senhor e são santos ao Senhor. Vou repetir. Os dízimos, que são os alimentos, eles são do Senhor e são santos